E aí, bípedes? Vamos para mais um personagem e essa semana conheceremos a história de Anne Frank. Anne Frank nasceu no dia 12 de junho de 1929, na cidade alemã de Frankfurt. Ela tinha uma irmã, Margot, cerca de 3 anos mais velha. No período, a situação na Alemanha não era das melhores, havia poucos empregos e muita pobreza. E é nesse cenário que Adolf Hitler e seu partido recebem o apoio de um número crescente de adeptos. Hitler odiava os judeus e os culpou pelos problemas do país, emprestando a sua voz ao sentimento de antissemitismo, que prevalecia na Alemanha do período. É por causa desse ódio aos judeus e da má situação do país que os pais de Anne, Otto e Edith Frank, decidem mudar-se para Amsterdã. Lá, Otto fundou uma empresa que comercializava ervas e pectina, um agente gelificante usado na preparação de geleias. Anne se identificou e se sentiu em casa na Holanda, aprendeu a língua, fez novos amigos e frequentou uma escola holandesa no bairro. Seu pai trabalhou arduamente para fazer prosperar o negócio, mas não foi fácil. E então, no dia 1º de setembro de 1939, Anne estava com 10 anos. A Alemanha nazista invade a Polônia. Começa então a Segunda Guerra Mundial. Passados uns meses, em 10 de maio de 1940, os nazistas também invadem a Holanda. 5 dias depois, o exército holandês rende-se e, aos poucos, mas inexoravelmente, os ocupantes introduziram leis e regulamentos que tornaram a vida dos judeus mais difícil. Parques, cinemas e lojas não judaicas, entre outros locais, estavam proibidos aos judeus. Por causa desta regra restritiva, eram cada vez menos os locais onde Anne podia ir. O seu pai chegou até a perder o seu negócio, uma vez que já não era mais permitido os judeus terem empresas próprias. Todas as crianças judias, incluindo Anne, tiveram que ir para escolas judaicas separadas. Com o avanço do nazismo na Europa, os nazistas começam a ganhar confiança e vão cada vez mais longe na perseguição e rumo ao projeto de extermínio do povo semita. Os judeus tiveram que começar a usar a estrela de Davi nas vestes para se identificarem, e surgiram rumores de que todos os judeus teriam que deixar a Holanda. É nesse contexto que Margot, irmã de Anne, recebe um telefonema no dia 5 de julho de 1942, ordenando que se inscrevesse para trabalhar na Alemanha nazista. Seus pais ficaram bastante desconfiados. Eles não acreditaram que se tratava de um trabalho, e esse foi o estopim para que decidisse se esconder no dia seguinte, tentando escapar da perseguição. Na primavera de 1942, o pai de Anne tinha começado a instalar um esconderijo no anexo secreto de sua empresa, e é para lá que acabam indo. Ele é ajudado pelos antigos colegas. Passando pouco tempo, mais 4 pessoas se juntam a eles no anexo secreto. O espaço é muito apertado. Anne e os demais ocupantes tinham que permanecer muito silenciosos, estavam frequentemente com medo e a alimentação era básica. É nesse período que Anne começa a escrever os seus diários. No seu 13º aniversário, pouco antes de passar a viver no esconderijo, Anne recebe um livro de autógrafos de presente e decide começar a usá-lo como diário. Durante os 2 anos em que permanece escondida, Anne escreve sobre o que vai se passando dentro do anexo secreto, mas também sobre o que sentia e o que estava pensando. Além disso, escreve histórias curtas, começa um romance e anota passagens de livros que lia no seu livro Belas Frases. Fica evidente que escrever ajudava a menina a aguentar os dias de confinamento no anexo secreto. Quando o ministro da Educação do governo holandês, que estava no exílio na Inglaterra, fez um apelo na Rádio Orange para a população tentar ao máximo manter diários, conservar relatos e documentos de guerra, Anne teve a ideia de reescrever os seus diários individuais numa única história, com o título de O Anexo Secreto. Anne começa a reescrever o seu diário, mas antes que pudesse terminar, ela e as outras pessoas que estavam escondidas são descobertas e são presas por policiais no dia 4 de agosto de 1944. Até hoje não se sabe ao certo quem fez a denúncia, mas suspeita-se que tenha sido o também judeu Arnold van den Berg, para livrar a sua família de ir para o campo de concentração. Apesar das buscas, uma parte dos escritos de Anne são preservados. 2 outros amigos da família salvam os documentos antes que o anexo seja esvaziado por ordem dos nazistas. Todos que estavam no esconderijo passam pelo interrogatório do Serviço de Inteligência da Polícia, pela prisão de Amsterdã e pelo campo de trânsito de Westerbork. Ao final, todos foram enviados para o campo de concentração e de extermínio de Auschwitz. A viagem de comboio demorou 3 dias.
durante os quais N e as outras 1.000 pessoas viajaram apertadas em vagões de gado. Havia pouca comida e água, e apenas um barril para servir de sanitário. Ao chegarem em Auschwitz, os médicos nazistas avaliavam quem podia ou não ser submetido ao trabalho forçado. Cerca de 350 pessoas que viajaram com N foram imediatamente mortas nas câmaras de gás. N foi enviada para o campo de trabalho para mulheres, junto com sua irmã e mãe. Otto acabou num campo para homens. No início de novembro de 1944, N é transportada novamente. Juntamente com sua irmã, foi deportada para o campo de concentração de Bergen-Belsen. Os seus pais acabam ficando em Auschwitz. As condições em Bergen-Belsen são também miseráveis. Quase não há comida, está frio. N e sua irmã ficam doentes com febre tifoide. Em fevereiro de 1945, ambas morrem das consequências dessa doença. Primeiro Margot e depois em seguida N. De todos os que estavam escondidos no anexo secreto, apenas Otto, pai de N, sobreviveu à guerra. Ele foi libertado de Auschwitz pelos russos e durante a sua longa viagem de volta à Holanda, ficou a saber que sua esposa Edith morreu no campo de concentração em que ele também estava. Já na Holanda, descobre o paradeiro para onde N e Margot haviam sido levadas, mas também que não haviam sobrevivido. Os diários de N causam uma profunda impressão em Otto. Ele lê que N queria se tornar escritora ou jornalista e que pretendia publicar suas histórias sobre a vida no anexo secreto. Uns amigos convencem Otto a publicar o diário e em 25 de junho de 1947 é publicado o anexo secreto, uma edição de 3.000 exemplares. E não ficou por aí. O livro viria a ser traduzido para cerca de 70 línguas e adaptado para o teatro e cinema. Pessoas de todo o mundo ficaram a conhecer a história de N. E em 1960, o esconderijo torna-se museu, a casa de Anne Frank. Otto continuou estreitamente envolvido com o museu A Casa de Anne Frank até a sua morte em 1980. Ele esperava que os leitores do diário tomassem consciência dos perigos da discriminação, do racismo e do ódio contra os judeus. Se você gostou da arte e quer saber um pouco mais da história desse e de outros personagens históricos, siga nossa página no Instagram e o canal no YouTube. Fique com Deus e até a próxima!